O tema ainda, a gente vai terminar esse tema chamado ansiedade. Então não fique ansioso. E para isso a gente tem aqui o pastor Guerra. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Prazer Você tá feliz, estar hein? com vocês, lógico. Todo mundo tá feliz aqui, Tá feliz aqui hoje, né? Temos o doutor Ismael, que é um psiquiatra de mão cheia, um homem aqui Estamos muito bem tentando, né? recomendado. Doutor, muito obrigado pela presença, Prazer é todo viu? meu. Eu que agradeço o convite. É um tema interessante, os dois, né? Sim. Pena que é pouco tempo, mas dá pra gente poder conversar um pouco. Mas você já fica convidado para voltar a vamos semana sim. inteira. Então coloca na agenda lá para os Eu pacientes. estou ansioso pro Cruzeiro ser campeão, né? Então é uma ansiedade boa, né? Muito bom. E o pastor Rogério, que sempre está aqui com a gente. Alegria, Pastor Rogério, que é líder do Ministério Amém. Clínica da Alma, que tem um Ministério Clínica da Alma, então por isso nós temos o quadro aqui no programa. Pastor, bem-vindaço, né? Amém, prazer. A alegria sempre é minha. Vamos então resumir o rejeição, não. O nosso tema ansiedade. Lembrando que nós vamos entrar com o tema rejeição daqui a pouco. A doutora Maísa, que já está aqui no estúdio, ela vai vir falar com a gente. Ela é psicóloga, então ela vai, psicopedagoga, né? Ela vai... Psicóloga, a Maísa Egídia, e vai vir falar com a gente aqui sobre o assunto rejeição. É um tema muito complexo também, assim como a ansiedade. Doutor Ismael, vamos extrair do senhor, que o senhor tem que ir embora daqui a pouco. Isso, Vamos explorar. né? Vamos sugar Exato. tudo, até a última gota. Com toda a sua experiência, doutor, a gente sabe que a ansiedade figura aí os primeiros colocações nos rankings aí de transtornos e até mesmo esses momentos tão atribulados que as pessoas têm vivido nesse tempo. Principalmente nessa década agora. Fala um pouco sobre a ansiedade no âmbito psiquiátrico. Até aproveita, inclui e fala a diferença da ansiedade normal, da que é patológica. Sim, isso é importante. É um problema tão sério que hoje os medicamentos ansiolíticos eles são os mais prescritos no mundo. Você vê aí o Rivotril, ele é um campeão de prescrições. E as pessoas acabam confundindo um pouco isso. A ansiedade ela é boa. Ela é um mecanismo de defesa, ela é um mecanismo que nos possibilita fazer algumas coisas. São raros esses casos que não sofrem de ansiedade nenhuma, são pessoas passivas, são pessoas que não se interessam por coisas novas. Então, um pouco de ansiedade é bom. Se eu tenho um grande encontro de amor, se eu tenho o Enem daqui a uma semana, se eu tenho um casamento, se eu tenho um projeto para entregar, é aquela ansiedade que te faz, a adrenalina, o cortisol da ansiedade que te faz dar aquele gás, aquele interesse de sair, de resolver a questão. A ansiedade era um problema, Carol, quando ela é, primeiro, assim, fora de um foco específico, ou seja, tem pessoas que não têm um foco para ter ansiedade, elas ficam apreensivas, elas ficam preocupadas excessivamente, elas ficam pensando em cenários negativos o tempo inteiro, ou quando as reações elas são desproporcionais aos estímulos, né? Então, assim, eu vou dividir em duas coisas. Você tem uma ansiedade, às vezes, mais mental, os pensamentos dominam negativos, ou os pensamentos ansiosos dominam as pessoas, elas constroem cenários negativos, elas sofrem antecipadamente e isso acaba dando sintomas físicos. Então, tem pessoas que têm falta de ar, tem pessoas que têm aceleração no coração, tem pessoas... níveis de ansiedade? Então, tem níveis de ansiedade, tem pessoas que têm dor no peito e até culminar, às vezes, aqueles ataques de pânico, onde o sujeito tem uma descarga de ansiedade tão forte que ele acha que ele vai infartar ou que ele vai enlouquecer e tudo. Então, é um problema que existem vários níveis. Você tem níveis mais sutis, mais leves, que apenas te deixam mais irritado, mais acelerado, um pouco mais compulsivo com algumas coisas, e níveis mais graves, que você não consegue nem sair de casa com medo de passar mal. E esse nível, quando a ansiedade é um nível mais baixo, se ela não for tratada, a tendência é só piorar com o tempo ou não? Quando a gente fala assim da ansiedade patológica, da ansiedade doença, a tendência é uma piora. A ansiedade ela vai envolver fatores da personalidade, ou seja, da estrutura emocional e fatores biológicos, ou seja, fatores do cérebro. Então, se a gente entender que a gente é corpo, alma e espírito, a ansiedade ela vai estar envolvendo esses três fatores, fatores espirituais, fatores emocionais e fatores físicos. E isso é importante porque, principalmente nos casos leves, talvez não necessariamente as pessoas vão precisar de medicação. Às vezes com um bom suporte emocional, com boas sessões de aconselhamento, com uma estratégia de trabalhar um pouco a fé, porque a gente sabe, é um tema longo, mas existe um estilo de fé que gera ansiedade, né? Tem pessoas que não vivem muito a graça, vivem num julgo, num legalismo muito grande, então se ela já tem uma tendência a ter uma estrutura ansiosa, esse tipo de fé acaba sendo a verdade, em vez de libertar, acaba sendo uma coisa que aprisiona a pessoa. Então, em níveis mais leves, você consegue tratar com muito mais tranquilidade. E essa pergunta foi importante por isso, que se a gente começa a tratar no início,
você tem um resultado melhor, você evita até de usar talvez uma medicação no futuro. É mais né? rápido o tratamento. É mais rápido, né? Eu fiquei pensando, porque às vezes a ansiedade ela é levada com as circunstâncias. Sim. Você conhece, já foi nosso jovem adulto. Sim. E a Ainda gente sou um jovem Você adulto. Ainda sou um só jovem não adulto. está ali com a gente por enquanto, né? Por enquanto. Mas o Léo fez até seu casamento, né? Fez, é. Então, assim, Fez. eu fico pensando, a gente que trabalha com esse perfil. Hoje a pressão para casar é muito grande. E a gente tem visto os jovens adultos, às vezes, ansiosos nessa questão de casar. Isso tem sido um problema, algo que não deveria ser, porque ele deveria aproveitar e viver essa solteirice da melhor maneira possível, né? Curtir esse momento. Isso tem sido um problema, isso tem se tornado, às vezes, uma maldição na vida dele. Posso até complementar, Carol? Não só o casar, mas a palavra Várias outras sucesso. coisas. A palavra sucesso hoje pra gente, Distorcida, doutor, é aí que eu queria que você entrasse, ela virou uma questão de prosperidade. Se você não Isso. tem grana, você é um fracasso. Ou seja, se você anda de bicicleta, você é Exato. amaldiçoado, né? Então, se você só isso tem um aí- carro bom, é que você Isso é um fenômeno um pouco mais complicado, mas assim, a própria estrutura de fé hoje, esses evangelhos da prosperidade, a confissão positiva, começa a criar umas expectativas que não são reais, né? A gente vai criando umas expectativas nas pessoas que estão até dentro da nossa base de fé, da própria igreja, que a palavra realmente não sustenta para nós. Sim. Né? O caminho de Deus é um caminho muito único. A definição de sucesso ela passa muito por um caminho individual com Deus. A gente pode admirar o pastor Márcio, a gente pode admirar, né, a Carol, mas Deus tem algo pra gente. E às vezes nessa questão de querer implantar umas histórias que não são nossas, nós acabamos entrando em ativismo, em sobrecargas e fazendo coisas que Deus realmente não tem pra gente. Né? Agora, doutor, para a gente entender, ou até o pessoal de casa identificar os sintomas, a gente vem falando isso ao longo da semana, mas a gente quer uma visão também de um médico, da parte física. O que isso pode trazer ao corpo, as consequências e os sintomas que indicam que a pessoa talvez esteja sofrendo muito com uma certa ansiedade, um estresse? E você Olha, falou até, doutor, que a ansiedade patológica é considerada uma doença também? Mas é uma doença. A gente tem, no campo da psiquiatria, alguns transtornos de ansiedade. Então, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade mais crônica, mais grave. A gente tem um transtorno de pânico, que são aquelas crises de ansiedade mais agudas. A gente tem as fobias e por aí vai. Mas, de uma forma assim, mais simples, os sintomas de ansiedade eles podem abranger várias alterações físicas no corpo, podem fazer com que as pessoas procurem outros médicos achando que elas estão, por exemplo, com um problema no coração. Então, um exemplo, há pessoas que têm ansiedade que elas têm muita taquicardia e falta de ar. Então elas acham que elas estão com problema cardíaco, com problema pulmonar. Outras pessoas têm alterações intestinais. O intestino uma hora está preso, outra hora está solto. Isso é o que eles chamam de intestino irritável. Isso também tem uma conexão muito grande com transtornos de ansiedade. Há pessoas que têm insônia. E esse é um grande erro, porque às vezes a pessoa não dorme porque ela está acelerada, a mente dela não desliga. O que ela faz? Ela vai lá, pega na vizinha um calmante, um Rivotril, um Lexotan, ela toma. É um paliativo. Ela não está tratando a doença, ela está só fazendo uma automedicação e a ansiedade dela continua acontecendo. E há esses sintomas mentais, que também são muito desgastantes para os pacientes. Tem gente que tem uma apreensão, já tem um medo de sair exagerado, traça só cenários negativos. Se tem 10 possibilidades, 9 boas e uma ruim, ela vai pegar sempre a possibilidade ruim. Há pessoas de ansiedade que têm medo exagerado de doença. Então a gente tem pessoas que têm um medo compulsivo. Se alguém chega e fala, eu estava com uma pinta e era câncer, ele já começa a achar que ele está com uma doença ruim, desespera, né? que ele tem alguma coisa Superdimensiona tudo de vai ruim. hiperdimensionando as coisas ruins. Então, o transtorno de ansiedade ele tem expressões muito diferentes. A ansiedade altera a memória, entendeu? A ansiedade piora o humor, deixa o humor às vezes mais irritado. Então, parece que é uma coisa simples. Eu sou ansioso, vou morrer ansioso. Mas quem é realmente doente tem que buscar ajuda porque sofre muito. Gera muito prejuízo social, prejuízo em relacionamentos. Era aí que eu ia entrar. Para trabalhar. Né? O cara ele prejudica ele mesmo e acaba prejudicando toda a sua família e todo o seu círculo de pessoas. Eu queria que você falasse do Clínica da Alma, doutor, também. Qual a importância de um ministério como Clínica da Alma, do pastor Rogério, pastor Guerra e tantos outros, às vezes tem outro nome, mas espalhado pelo Brasil afora, que tratam dessa questão da alma. Para a psiquiatria, para a medicina, qual a importância de um ministério sério como esse?
Isso Primeiro, pode falar com propriedade. Você terminou de escrever o livro? Tô terminando, entendeu? Vamos publicar. Corpo, alma Você e vai ser- espírito, né? Você vai ser o Vai primeiro dar- a saber. interessante. entendeu? Ele está escrevendo um livro sobre corpo, alma e espírito. Olha lá, então você tem propriedade Então, para responder Não, essa quase, pergunta. né? A gente está pesquisando. Mas é o seguinte, Paulo ele fala muito dessa questão da que a gente chama na teologia de tricotomia, do corpo, alma e espírito. E é interessante que quando ele fala de alma, ele usa o termo psique no grego, que tem a ver com mente, com vontade e emoção. Nós, quando recebemos Jesus, o Espírito ele nasce de ouro, né? Instantaneamente, nós criamos assim, nós cristãos, mas a alma, os aspectos psicológicos, não vem um anjo e nos reseta e nos formata completamente. A alma não é Inicia-se, convertida, não, né? a alma, direto, né? Eu brinco que o converte. Espírito anda mais rápido que o corpo. Então, inicia-se um processo de transformação da mente com a conversão cristã. E aí que eu creio que trabalhos como Clínica da Alma, os trabalhos no Brasil inteiro de aconselhamento cristão, eles vêm preencher essa lacuna. Porque nós, às vezes, reduzimos muito a uma questão de libertação do diabo e etc e tal, e esquecemos que os maiores problemas estão armazenados na nossa mente, né? Nas nossas estruturas emocionais, coisas que nos ocorreram e que foram geradas há anos até antes da conversão. E acho que Paulo chama a atenção por isso, renovar a mente, né? E trabalhos como esse, participar da Clínica da Alma, os cursos, te gera conhecimento, te gera libertação, né? Te gera uma verdade nova. E a gente sabe que a verdade liberta, né? Excelente. Agora, pastor Rogério, tendo o doutor Ismael aqui presente, o que dá para falar para quem está assistindo a gente desse trabalho conjunto? Porque tem gente que é o seguinte, olha para o espírito e fala, não, agora eu vou parar de tomar esses remédios todos, não toma nem aí com isso. O que o Clínica da Alma fala de um trabalho médico ao lado? Eu vejo que essa é uma das maiores importâncias, ou seja, nós andarmos em parceria, ou seja, justamente como o doutor Ismael falou a respeito da tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito, é importante nós trabalharmos alicerçados, ou seja, em parceria, não é? Tendo esses profissionais que tenham conhecimento espiritual, que tenham conhecimento da fé, para que possam passar uma orientação saudável, ou seja, embasada, para que as pessoas elas não tomem atitudes como essa que você falou, no sentido de, não, Deus me revelou que eu tenho que parar de tomar essa medicação e lá na Clínica da Alma jamais nós vamos fazer isso. Ou seja, a única pessoa que pode dizer, olha, diminui a dosagem ou para, é só o profissional que receitou, ou seja, é o profissional da psiquiatria. E somente ele, nem o psicólogo, ele tem essa autorização, né, de receitar ou deixar de aconselhar a pessoa, não, pode parar, só o profissional. Então, por isso que eu vejo a importância de nós trabalharmos assim, E em hoje parceria. tem, né, pastor, tem muitas estruturas, até de serviço público, de tratamento, de psiquiatria. Exatamente. Hoje não dá mais para ter aquele preconceito que de psiquiatra é médico de louco, né? Hoje tem nas redes de saúde, em várias estruturas montadas para atender, né? Exatamente. Em cima do que você falou, qual que é a diferença da psicologia para a psiquiatria? Para a gente acabar com esse mito, se você pudesse falar assim, não, eu não sou médico de gente louca, eu quero acabar com esse mito. Para quem está assistindo, doutor Ismael? O psiquiatra ele faz medicina, então ele lida mais com os transtornos mentais do ponto de vista não só biológico, mas da estrutura das doenças, né? Dos sintomas clínicos que o paciente apresenta. A psicologia é um curso único, com uma carreira única e que se complementa muito com o tratamento psiquiátrico, porque em cima dessa estrutura o psicólogo vai iniciar um processo de reabilitação, que vai envolver todo um processo de dinâmica de mente, de transformação, e que é longo, que as pessoas têm que ter paciência, porque eles vão lá no psicólogo e querem que o psicólogo em 6 meses faça um milagre, né? Sim. Isso não existe, né? E muitas vezes Então, o psicólogo indica um profissional da psiquiatria. sim. Como que vocês trabalham essa parceria do psicólogo com o psiquiatra? Olha, normalmente, quadros psiquiátricos mais leves de depressão e de ansiedade, não necessariamente você precisa de medicação. Mas normalmente, quando o psicólogo ele vê que há uma incapacidade, ou seja, que os sintomas já estão trazendo algum tipo de limitação, profissional, acadêmica, social ou mesmo interpessoal, acaba que é indicado uma avaliação psiquiátrica para poder avaliar se aquele paciente precisa de um suporte médico ou não, né? Não que se a consulta psiquiátrica se restringe a isso, mas acaba que esse trabalho ele é feito de uma maneira conjunta. Como também o oposto, nós psiquiatras também gostamos e recomendamos sempre que os pacientes façam psicoterapia, né? Porque acaba que tem um resultado melhor. Muito né? grande. Ismael, no seu consultório, quais são os maiores problemas com relação à ansiedade que você vê? Olha, na prática na mesmo. prática, hoje tem muito transtorno de pânico,
né? As pessoas começam a ter essas crises de ansiedade, taquicardia, de falta de ar, de abafamento no peito, começam a ficar com medo de sair de casa e ter crise, ou medo de ficar em lugares abafados, começam a restringir um pouco o repertório social com medo antecipado, às vezes até de passar. E a raiz normalmente Olha, é o quê? os transtornos, Carol, como a gente conversou, eles vão ter essas 3 esferas. Você vai ter fatores biológicos, então tem genética, né? Tem pessoas que, se o teu pai e tua mãe têm transtorno de ansiedade, você tem uma chance maior. E genética é genética, não tem nada a ver com maldição familiar, nada disso. É Biologicamente veio biologicamente. Isso é corpo. Eu falo com os pacientes assim, olha, um corpo novo, regenerado, livre de doença, nós só vamos ter na glória.